somos uma tricotomia, espírito, alma e corpo. Mas como é que eu posso ouvir a voz de Deus se o meu corpo está inflamado? Se o meu corpo está cheio de porcaria do mundo? Se eu não estou me alimentando daquilo que Deus trouxe para a gente se alimentar, que é frutas, legumes, tudo que a terra produz. Então, se eu pegar hoje uma bolacha e plantar na terra, não vai nascer porque não tem vida. Mas se eu pegar uma cenoura e plantar na terra, vai nascer porque tem vida. Então, se eu coloco vida dentro de mim, eu vou ter mais do Senhor, porque o meu corpo está sendo alimentado por vida. Mas se eu alimento o meu corpo de morte, de açúcar, lactose, glúten, de porcaria, eu vou matar o meu corpo, porque eu estou alimentando e colocando morte dentro de mim. Aleluia! Então que você hoje possa entender que nós somos um espírito, que temos uma alma, habitamos dentro de um corpo, mas esse corpo precisa ser alimentado de vida também. Não é você colocar o seu corpo de lado e só se alimentar de porcaria e achar que não, eu estou fazendo a vontade de Deus, eu estou pregando a palavra de Deus, eu estou cuidando de almas. Mas o que é que você está se alimentando? Você está se alimentando só de morte. Então um corpo que está morrendo vai gerar mais morte nas pessoas. Mas um corpo que está se alimentando de vida vai gerar mais vidas e vai ajudar outras vidas. Aleluia. Então não adianta pedir cura enquanto nós nos alimentamos de morte e de doença. O corpo que você tem é o templo onde o Espírito Santo habita. Então você coloca o Espírito Santo, o seu fiel amigo, o seu melhor amigo, dentro de um lugar que tem morte ou dentro de um lugar que tem vida. Se faça essa pergunta hoje. Senhor, o Espírito Santo, que é meu amigo, que está dentro de mim, que me conduz, que me ensina, ele está numa casa que tem morte ou ele está dentro de uma casa que tem vida? Você já se perguntou isso? O corpo que você tem é o templo onde o seu melhor amigo, o Espírito de Deus, habita. Então cuide mais dele hoje. Cuide mais dessa casa, desse seu corpo, do Espírito Santo. Em nome de Jesus. E espiritualidade verdadeira também se manifesta em disciplina. Então disciplina não é só espiritual e emocional, como nós falamos ontem. A disciplina é também no nosso corpo. O corpo que é o templo do Espírito Santo. Então muitas pessoas não falam sobre isso, porque elas acham que é só cuidar do espírito e da alma. Mas o corpo está sendo alimentado todos os dias por morte. E morte gera morte, vida gera vida. Eu só gero nas pessoas aquilo que eu sou, que eu vivo e que eu faço. Amém? Então, o corpo não é a parte mais importante do ser humano, mas ele é o veículo da nossa missão na Terra. Se o corpo adoece constantemente, nossa energia diminui. E muitas vezes isso poderia ser evitado com disciplina, cuidado e sabedoria. Cuidar do corpo não é vaidade. Cuidar do corpo é responsabilidade espiritual. Então, se eu tenho uma responsabilidade para cuidar do meu espírito e da minha alma, eu tenho que cuidar também do meu corpo. Porque através desse cuidado é que vai dizer como estão as minhas emoções e o meu espírito. Amém? Porque o corpo é o lugar onde o Espírito Santo habita, a alma se manifesta, as nossas emoções, sentimentos, doenças ou saúde. E o propósito de Deus se realiza.